E a Rádio Metropolitana continua na cobertura das eleições 2022. Eu sou Danilo Teles e falo aqui do Largo dos Pescadores, na Rua do Porto, em Piracicaba. Local este que foi escolhido por apoiadores do presidente Lula, que foi eleito neste domingo para mais um mandato, então, como presidente do Brasil e tendo vice Geraldo Alckmin. E nós falamos com alguns representantes da esquerda em Piracicaba. Falamos com a deputada estadual professora Bebel, a vereadora Raide Almeida e também entrevistamos Silvia Morales, Pablo Carajol e também João Scarpa, do Mandato Coletivo. Bom, estamos aqui no gabinete da vereadora Silvia Morales, que faz parte de um mandato coletivo. Daqui a pouquinho também vou falar com o Pablo Carajol e também com o João Scarpa, que são co-vereadores. Silvia Morales, vereadora, primeiramente, obrigado por atender a Rádio Metropolitana e, claro, não posso deixar de perguntar, né, qual é a sensação, então, de elegermos o presidente pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, que começa, então, mais uma vez o seu mandato em 1º de janeiro. A sensação, claro, do Partido Verde, que fez um apoio imenso durante todo, em todo o país. Então, qual é a sensação aqui em Piracicaba do teu mandato coletivo e também enquanto vereadora eleita aqui em Piracicaba? Obrigado mais uma vez por falar com a Metropolitana. Bem-vinda. Nós é que agradecemos, Danilo, pela essa entrevista, né? Sempre muito parceiro. É isso, né? É uma importância imensa e nós, como Partido Verde, que compusemos a federação, que compomos a federação junto com o PT e PCdoB, estamos, vamos dizer assim, aliviados, né? Mesmo sabendo que pode ser um governo bem difícil, porque o Centrão, né, tá dominando, né, a Câmara dos Deputados, né? E o Senado, mas acreditamos muito, porque o Lula representa o povo, né? O Lula é uma pessoa que realmente, né, vive como povo, viveu como povo, nordestino, né, sindicalista, tem uma história, né, 2 vezes presidente da República, preso e volta reeleito. Eu estava lendo agora umas coisas até para falar na sessão, e até a ONU se manifestou na época que ele foi absolvido, inocente, porque realmente o processo da prisão foi parcial, né? Foi totalmente equivocado. Então, assim, é muito bom saber que a gente está do lado certo, né? A gente está do lado do povo, a gente está do lado dos programas sociais e, como Partido Verde, a questão ambiental, a questão do desmatamento da Amazônia, que aumentou muito nesse governo Bolsonaro, a gente sabe que isso vai ser revertido ou pelo menos vai ser conversado, vai ser falado através aí, ele colocou que vão voltar as conferências nacionais, estaduais e municipais, conferências do meio ambiente, conferências da habitação, e é isso que a gente quer, né? É isso que a gente espera, essa democracia, essa conversa com todos. Silvia, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essa foi uma eleição bastante acirrada, a diferença de 2 milhões de votos ali, né? Foi bem, números expressivos, mais de 120 milhões de eleitores, também uma eleição recorde em todo o país. Lula vai ter que governar, claro, aí para todos os brasileiros, né? E também vai ter que governar com o Congresso e também com o Senado. Ele disse, inclusive, que sabe fazer muito bem isso. É uma aposta também, acho que do próprio partido, do PT, inclusive você, do PV e outros partidos, aliás. É o que espera também outros partidos. Ele não vai ficar apenas conversando com a esquerda. Ele já disse isso, inclusive, para a presidenta Gleisi Hoffmann, que não é só do PT. Ele quer, de fato, englobar todos. Com certeza, Lula é um estadista, Lula pensa no povo, então ele vai conversar com todos, vai dialogar com todos, como dialogou nos primeiros governos, né? E depois nós tivemos golpe, na época da Dilma, mas com certeza ele vai saber trilhar, e com o vice Alckmin também, né? Da primeira gestão ele já trouxe, né, o José de Alencar, e foi um excelente governo, né? Um governo que o brasileiro pôde viajar, o brasileiro pôde comprar, o brasileiro teve aí pôde estudar. Então, com certeza, dessa vez vai ser até mais aguerrido, vai ser mais conversado e vai ter que conversar, né? Porque com esse centrão que aí está, né? Vai ter que conversar. Para encerrarmos aqui, então, o que você espera do novo governador eleito, o Tarcísio de Freitas, né, do partido que faz parte da base bolsonarista aí. Mas ontem, durante a sua posse, não, durante uma fala que ele fez, ele já disse, já sinalizou inclusive ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, aliás, ao Lula, né, dizendo e já conversar.
né, dizendo já fazer alianças aí. Quer dizer, então é uma sinalização importante para o estado de São Paulo, um dos maiores estados, economia pujante, uma das maiores economias também aqui do nosso país. Então, como é que você vê essa sinalização do Tarcísio já então sinalizando que vai conversar com o Lula e claro, já perguntaram para o Lula também sobre rancores, né? Como você acabou de dizer, Lula é um estadista, não vai querer também trazer problemas para nós aqui, né, enquanto paulistas. Então, acho que para você sabe que é importante esse movimento. O que você espera, então, do novo governador também de São Paulo, eleito Tarcísio? Com certeza. Inclusive, invertendo um pouco, na entrevista eu vi a Haddad ontem já falando, já demonstrando apoio, né? Porque a eleição também foi bem páreo a páreo e é importantíssima essa conversa, né? O Tarcísio é um engenheiro, eu sou engenheira civil de formação e tem hora que eu falo assim, nossos engenheiros têm que pensar além da casinha, né? Assim, eu me dou muito melhor com arquitetos, engenheiros ambientais, porque os engenheiros civis, mas eu acho que assim, vai tudo dar certo, tem que dar certo, é um novo Brasil daqui para frente, com o Lula lá em cima, ele vai saber conversar com todos os governadores e vai conversar com todos os governadores. Já na nossa tela também aí, o co-vereador Pablo Carajol, nós falamos agora com a Silvia Morales, eles fazem parte do mandato coletivo do Partido Verde aqui na cidade de Piracicaba. Pablo, primeiramente, obrigado por falar com a Metropolitana. Qual é a sensação, então, de vocês aqui enquanto Lula eleito, presidente do Brasil? E já quero aproveitar, vou encurtar um pouco nossa pergunta, sei que vocês estão com bastante coisa para fazer, e também como é que vocês veem a eleição do Tarcísio. Lembrando que São Paulo e Brasil, ambas as eleições foram bastante acirradas, né? Sim, Danilo, nós também agradecemos, né, esse papel importante, né, da imprensa livre, né, independente, e o seu trabalho é muito importante nesse sentido. Nós vemos como um grande desafio, né, retomar no Brasil os processos democráticos, né, a participação popular nas decisões. A gente sabe que os desafios e dificuldades, né, em governar o país são muito grandes e tem muitos processos que foram desmontados, né, por este governo que vai finalizar em dezembro. É uma outra forma de governar, que é a proposta por essa coalizão, né, para além da federação, a qual o PV tem o prazer de participar, né, junto com o PCdoB, mas haverão outros partidos, outras forças, né, como o próprio Lula disse no discurso lá na Paulista ontem. O que está em jogo, né, o que foi o projeto vitorioso, não é do Lula ou só do PT ou só da federação, ele é muito maior, né? Ele coloca em contraste dois modelos de governo, dois modelos de país, duas formas até do Estado atuar. E esta que foi eleita é o Estado com a participação, que promova os direitos, né, sociais, que leva em consideração a diversidade né, da cultural e sobretudo, né, da participação popular, que respeite, né, os poderes, né, a sua autonomia dos poderes. Então é esse Brasil que tem que ser recuperado. Com relação ao Estado de São Paulo, infelizmente, né, o projeto que a gente ajudou a construir, participou, era com o Fernando Haddad, que não foi né, o maior votado pela população. Então eu acho que a gente precisa entender esse cenário e também entender o papel do Estado de São Paulo no país, né? Então essas relações elas vão se dar de maneira diplomática, certamente com respeito de ambas as partes, é isso que a gente espera. E do ponto de vista do município, a gente precisa ver como o município pode se beneficiar tanto da eleição do Tarcísio, que será o novo governador, quanto da eleição do Lula. Acho que o município ele precisa, né, ter uma certa imparcialidade, porque o municipalismo exige isso, né, as relações institucionais, independente daquele que esteja ocupando o cargo, né, ou seja, ao mandatário cabe fazer aquilo que é melhor para o município, independente de quem está ocupando, né? Esperemos que o prefeito consiga fazer essas relações tanto com a União como com o Estado, porque a gente sabe também que muitas políticas, muitas linhas de financiamentos, né, elas dependem dessas relações com outros poderes.
Falamos com Silvia Morales, agora também com Pablo Carajol, já na nossa tela, da Metropolitana, João Scarpa, também co-vereador. E João Scarpa é um artista reconhecido aqui na nossa região metropolitana, a região metropolitana de Piracicaba. João, primeiramente, obrigado também por falar com a Metropolitana. João, quero também perguntar para você sobre a eleição do Lula, do Tarcísio, e quero estender um pouquinho além, né, sobre a cultura. Qual o papel importante que o presidente vai ter agora em relação à cultura? Nós vimos, né, que o Ministério da Cultura foi desmontado, virou secretaria, mas parece que não teve um bom desenvolvimento. Qual é, então, João, repetindo, a tua visão na eleição do Lula, do Tarcísio, e depois eu quero que você finalize falando da tua visão para o futuro da nossa cultura nacional, cultura regional e também local. Muito obrigado mais uma vez, João. Obrigado você, Danilo. Bom, a Silvinha e o Pablo já falaram bastante, né, mas eu quero dizer que, no geral, o que eu sinto assim, é muita felicidade, né? Eu sinto que a estrela da esperança, né, tá voltando a brilhar para todos os brasileiros de uma forma em geral. Né? Sobre a cultura, Danilo, a gente viu, como você mesmo disse, a gente teve um desmonte muito grande na cultura, que começa na esfera federal e, obviamente, reflete aqui no nosso município, porque é nas cidades em que as coisas acontecem, que as pessoas vivem, né? Então, eu acho que a gente vai ter um resgate, né, dessa valorização dos trabalhadores da cultura. A gente teve aí, por exemplo, recentemente, 2 leis importantes que foram vetadas, né, pelo governo federal na sua totalidade, né, em um período em que a gente está, né, e era uma verba específica da cultura, né, que não ia tirar de nenhum outro lugar para injetar na área da cultura, né, para ajudar os trabalhadores dessa área. Eu acho que no governo de São Paulo também a gente tem alguns editais, algumas leis nesse sentido que já estavam sofrendo, né, esse desmonte, e agora, infelizmente, eu creio que isso vai se acentuar, né, dado a ideologia desse governo que vai assumir agora, né, em janeiro, aqui o estado de São Paulo. Esperamos que não, né, o que a gente torce é para que faça um governo para todos e todas, né, e todes, e que ouça, né, que dialogue não só com os trabalhadores da cultura, mas com toda a classe trabalhadora, né, do estado de São Paulo. Então, acho que existe essa esperança grande para o Brasil como um todo e, na minha opinião pessoal, uma preocupação em relação ao estado de São Paulo, mas que a gente vai continuar resistindo sempre, né, e indo atrás dos direitos dos trabalhadores da cultura. João, vou provocar você só mais um pouquinho em relação à cultura piracicabana. Qual é o seu sentimento? Como é que está? Projeção, então, também vamos falar de futuro. Estamos no final do ano já, creio que agora estamos aí no Natal praticamente, não tem muito mais cultura, eu estou dizendo assim, não tem muito mais o que fazer em relação à cultura. Para o próximo ano, o orçamento foi entregue aqui à Câmara de Vereadores, né? Então, para projetar o futuro, claro que nós temos pouquinho tempo ainda para acabar o ano, mas vamos falar então de futuro também, projetando a cultura local. Tá, então a gente recebeu aqui os orçamentos, né, a lei orçamentária, as 3 peças, né, o PPA, o LDO e a LOA, porque precisou fazer uma alteração, daí essa alteração da LOA ela tem que refletir nas 2 peças anteriores, que seria a LDO e o PPA. E eu andei pesquisando bastante sobre a questão da cultura. Então a gente teve um aumento, além do aumento que há no orçamento da prefeitura como um todo, a área da cultura teve alguns outros aumentos, como por exemplo a verba para o programa Movimentação Cultural, né, que era até então, para o ano passado, 630, para esse ano, né, quer dizer, e para o ano que vem vai subir para 950 mil, né, no ano, que é bom. É bom que se aumente, obviamente, né, a verba desse programa, mas é melhor ainda que o programa seja executado conforme o seu objetivo principal. Ou seja, nós não estamos com as oficinas do programa Movimentação Cultural acontecendo nos bairros, como era antes, e como é o objetivo do programa. Então a gente fica pensando um pouquinho assim, por que se aumenta um orçamento que não vai ser usado e depois ele volta de alguma forma para o Tesouro, para a Prefeitura poder usar em outras situações, em outras pastas, né? Então, novamente eu falo, esse desmonte da cultura vem lá de cima e reflete muito aqui na cidade de Piracicaba. Nós temos o Fundo de Apoio à Cultura, que no seu edital diz que após R$200 mil, né, quando tem no fundo, pode-se e deve-se abrir editais de projetos culturais e artísticos para a cidade. Então, esse valor já foi ultrapassado, já tem mais de R$200 mil, mas também não se ouve falar nos editais do Fundo de Cultura, né? Então, pelo menos até então, não chegou nada. Se está havendo algum estudo, alguma coisa nesse sentido, a gente não sabe porque não chegou nada oficialmente, né? Então, é uma preocupação que nós, do Mandato Coletivo, inclusive, temos questionado bastante, porém, nem sempre as respostas chegam como deveriam, né? Ou, às vezes, umas respostas um pouco mais vazias, incompletas, né? Mas a gente não deixa de questionar e fazer o nosso papel aqui, que é trabalhar em prol da cultura também. Vamos conversar agora com a deputada eleita, né, pelo Partido dos Trabalhadores, a Bebel, deputada estadual, que esteve durante toda essa campanha, né, junto também com eleito
o nosso novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Bebel, vamos falar um pouquinho, né, primeiro de toda essa, todo o decorrer dessa disputa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tanto a questão como deputada, como governo de Estado e, claro, como a presidência. Boa tarde. Bom, primeiro que eu acredito que foi uma vitória muito difícil, né, do presidente Lula, mas, sem dúvida nenhuma, a mais importante, né, das eleições que a gente pode assim, ter notícias no Brasil, né? Foi uma disputa entre um pensamento retrógrado, né, com outra concepção de Estado, não sei se bem concepção de Estado, mas outro olhar, né, no que diz respeito ao atendimento de uma população carente, né, e um projeto, no caso representado pelo presidente Lula, ancorado primeiro na democracia e, ao mesmo tempo, entendendo que a democracia tem que ser concretizada, né? Não é só uma palavra, mas é democrático ver todo mundo com direito a um prato de comida, é democrático as pessoas têm direito a médicos, é democrático a população ter direito a uma boa escola, né? A democracia é isso também, é ter o direito de votar, ser votado, né? Mas, ao mesmo tempo, é ter a garantia das condições de sobrevivência, né? E de existência, sobretudo. Nós estamos num país muito rico, né? Um país que produz, nós temos possibilidade de ter 70% da produção, né, de comida na mesa, né, enfim. E a gente está vendo o povo passar fome, isso é uma contradição, né? 33 milhões de pessoas passando fome, outras milhares de pessoas na rua, é uma coisa inaceitável. Então, tem que também ser democrático, ter moradia, né? Então, é um conceito, e eu tenho tranquilidade para falar, muitos ficam falando, voltou o comunismo, é o socialismo. Não tem nada de comunismo, socialismo. É um estado de bem-estar social. Isso é o que faz a social-democracia na Europa e em outros países, entendeu? E não é porque eu defendo, não, é o que é possível ser feito hoje. É o que é possível, né? O Lula vai ter que, se voltar no que estava quando ele era governo, o povo já vai estar aplaudindo e muito, vai estar de pé, né? E com um arco de alianças, eu acredito, é muito importante, né? É uma forma de um pouco caminhar na perspectiva do que foi Portugal, do que está sendo Portugal, né? Um país aqui, né? Não vou falar que é vizinho, mas um país europeu, em que lá se fez um arco de aliança e se governa, né? Regime de colisão, né? Todo mundo junto ali, caminhando, inclusive com a esquerda toda, né? O Lula fez, né, esse desenho para poder tocar o Brasil. Traz figuras, né, para a cena política de volta, junto com ele, a Marina Silva, né, que ela volta para de onde ela pode continuar no partido, mas ela era desse lado, né? A própria Simone Tebet, né, que assume um papel importantíssimo nesse segundo turno das eleições, e o próprio Alckmin, né? O Lula debateu dentro do PT, quero dizer que eu não era muito simpática, né? Porque, enfim, a gente estava acostumado, uma oposição, mas não, contraposição mesmo, entendeu? Ele foi governador aqui no estado de São Paulo, eu na PUESP, então a gente teve dificuldades. Mas há que entender que há um momento em que, para você avançar, né, naquilo que está retrocedendo, abrir mão. E me parece o Alckmin também se adequou, né, ao contexto ali do que tem que ser feito, né, para que
todas as partes elas consigam aí fazer o Brasil ir para frente. Não por acaso o Alckmin é um dos que vai comandar a transição deste governo que termina para o outro, né, que deve se iniciar em 1º de outubro, junto com o presidente Lula. Ele, presidente Lula, mas ele já compondo, né, a equipe de transição de governo. Então, uma vitória difícil, mas importantíssima para a história do Brasil, né? O Lula falou, ela é difícil, mas ela é a mais importante para mim. E eu tenho claro que a gente pode ter muitos nomes no Partido Trabalhador, muitos nomes, mas o único que seria capaz de devolver para o povo brasileiro a democracia, né, a dignidade, né, respeitar as mulheres, que foi, acho que, grande parte do discurso dele ontem, foi dedicada às mulheres. E ele sabe por quê. Porque nós fizemos a diferença. O país é composto por 53% de mulheres, tanto que vai ter um Ministério das Mulheres. E eu sempre dizia, né, quando discutia a secretaria com status de ministério, dizia, não, tem que ter Ministério das Mulheres, né, porque hoje nós compomos uma população economicamente ativa, né, no mercado, mais que isto também a gente contribui, as mulheres contribuem para o desenvolvimento. As mulheres são hoje grandes, né, gestoras, empreendedoras, e são capazes, né? Nós temos aí o exemplo da dona das lojas Magazine Luiza, né, que é a Luiza Trajano, que é um exemplo, né? Você tem exemplo de mulheres empreendedoras que está no campo de empresariado, mas que tem uma visão progressista, né? Então, também está claro o seguinte, um país não ganha com pobreza, né? Um país ganha também quando o povo tem divisão de renda. Então, a minha esperança também esse cuidado que o presidente Lula está tendo também de como ele quer tratar, né, o agronegócio, né, que tem uma importância fundamental. É claro que com cuidado aí com o meio ambiente, né, a agroecologia, né, porque não adianta você ter um agronegócio pujante e, ao mesmo tempo, você não ter condições de produção no futuro. Então, você tem que preservar, né, o meio ambiente, enfim, todas as condições ambientais. Senão nós vamos ter, como já estamos sofrendo, efeito estufa e tantas outras, né, e também as condições do solo, né? Então, as eleições de ontem, elas remontam à esperança, né? A esperança de mudança, sim, e haverá, tenho certeza, né? E mudança para melhor, né? 2018, todos apontavam numa mudança, né? Eu não, porque eu sabia exatamente, por contas do posicionamento do presidente naquele momento eleito, que ele dizia o seguinte, porque tem que ter escola sem partido, porque nós vamos acabar com a ideologia de gênero. Eu pergunto, mas cadê o programa econômico, né? O único programa econômico que o Bolsonaro fez foi a reforma da Previdência, né? A trabalhista foi feita pelo Temer e isso teve um impacto negativo na classe trabalhadora, né? Para a classe trabalhadora. Enfim, e tentou fazer a reforma administrativa, que a gente foi com tudo para cima, não aconteceu. Hoje eu abro aqui a Folha, ele está dizendo que está mandando um plano econômico, agora que ele está deixando para o Congresso Nacional. Eu falei, poxa, mas então, o que ele estava fazendo até então, né? Mas calcado em que é o plano econômico dele, né? Então, também não basta ter um plano econômico em que todos, né, aí tanto o empresariado como o trabalhador, e eu falo, só para terminar meu raciocínio, eu costumo dizer que sempre tem um preconceito conosco, porque o Partido dos Trabalhadores então só vai defender a classe trabalhadora. Não, a classe trabalhadora também ganha, né?
se o empresariado vender mais, se vai produzir mais, portanto, vai ter mais emprego, vai ter renda, vai impulsionar a economia. Então, a classe trabalhadora tem que ter, né, a renda básica de cidadania do nosso querido Suplicy, né, exatamente porque, se ela tem dinheiro, ela vai gastar e o mercado vai ter rotatividade, né? Mas é uma economia embasada no consumismo, por enquanto, né? Porque depois, na medida que vai produzindo, vai gerando, né, tecnologias e vai gerando, né, tantas formas de desenvolvimento que é possível. Então, eu acredito que as eleições de ontem é uma retomada, é um estado de bem-estar social que vai estar sendo colocado. Eu vou tornar a repetir isso. Tem nada a ver com comunismo, com socialismo, não tem clima, né? O clima agora é como é que mata a fome do povo brasileiro, como é que tira o povo da rua, como é que garante escola de qualidade, como é que resolve. O presidente Lula não esqueceu disso. Aquilo que as crianças não puderam ter acesso ao conteúdo nas escolas, ele até usa um termo que eu gosto, que é o mutirão. Ele falou, tem que fazer um mutirão de professores. E muitos tentaram dizer, não, mas o mutirão, ele quer fazer trabalho. Não é disso que ele está falando. Tem que contratar mais professores e a gente fazer, né, dar essa possibilidade que o aluno tenha acesso, né, ao conhecimento que ele não teve oportunidade, porque a escola não teve oportunidade de oferecer aparelho digital, enfim, estar conectada com a era digital também, né? Não ia ser igual a presença do professor na escola, mas fato é, né, que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 3.700.000 alunos. Somente 1.200.000 alunos acessaram a rede, né, para poder ter um pouco de conteúdo. O restante ficou fora, né? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser repensado. Então, quando ele lembra, né, que o jovem, o estudante, está pagando um preço desse período da pandemia, porque houve um retrocesso, isso é um preço que se paga cada geração que vai passando em não trabalhar com essa contemporização, né, da educação num mundo tecnológico que vai avançando, né, e que o jovem tem que ter acesso a ele para poder, né, por isso que nós desenvolvemos, nós esperamos que os nossos parlamentares revoguem imediatamente a medida provisória do ensino médio, né, porque a gente precisa ter um ensino médio que, de fato, dê ao estudante, né, à juventude, primeiro, oferecer perspectiva para essa juventude, segundo, tenha uma autonomia intelectual. Quando eu falo em autonomia intelectual, eu traduzo na seguinte forma: dê a ela que ela saia da escola com uma sólida formação básica, né, e entendo essa formação, de per si, ela se contemporiza também, ela se né, engaja em tudo que é tecnológico. Então, tem que ser uma formação sólida, intensa. Então, tem que ter currículo máximo, não currículo mínimo, como está acontecendo aqui no estado de São Paulo, né? Então, a gente tem que resgatar também a discussão da base nacional comum curricular, né? Já trazendo para nós, e esperar que o governador Tarcísio, né, abra uma mesa de negociação, como assim dizia Fernanda Haddad, que nós, por exemplo, já aprovamos a semana passada, articuladamente com todos os deputados e deputadas, um PLC revogando, né, tirando do artigo 9º o parágrafo 2º, que cobrava, né, dos aposentados, confiscava, na verdade, dos salários dos aposentados e pensionistas, né, um valor de 12% a 16% do seu salário com a aposentadoria, sendo que ele já pagou, né, cumprindo a regra de uma
previdência nova para quem já estava, né? Então, isso foi uma injustiça. E a minha esperança é que, primeiro, não, se tiver veto, tudo bem, a Assembleia derruba, porque fomos nós que fizemos o PLC. Nisso eu estou tranquila, por isso eu lutei para ter esse método. Eu articulei com o presidente, né? O Carlão Pinhatari, ele também topou, ele pautou, né? Isso foi legal. E a casa abraçou, né? Então, isso foi bom. Agora, o que nós queremos é que também devolva o que foi pago, né? Que foi justo. E a gente espera que porque o que dizia o então candidato Tarcísio, ele dizia que ia acabar com o confisco. Agora, e o Fernando Haddad dizia, não, acabo com o confisco e devolvo. Ainda que seja parceladamente, nós vamos pedir para ele. A primeira mesa de negociação nossa é esta, discutir a organização da escola, discutir um modelo de ensino médio que não seja este que está implantado no estado de São Paulo, porque todo mundo fala, mas todo mundo está dizendo que... Não está. Não está todo mundo dizendo, é trabalho escravo, o professor não tem mais hora atividade, não tem hora de trabalho pedagógico coletivo, né? E está 40 horas semanais ali. E revogue essa porcaria de política de subsídio, porque nós, profissionais da educação e servidores públicos, nós precisamos de plano de carreira. A gente não quer política de subsídio. Nós queremos concurso público, não queremos mais forma de contratação injusta. Então, o futuro governador que tomar, né, posse agora, em 1º de janeiro, tem que ter claro, né, que ele vai ter uma agenda pesada conosco no serviço público, né, porque a gente tem esta pauta para ser tratada. Ok, Bebel, só dando um ponto também, a questão dos presidentes dos outros países, que entraram em contato também, parabenizando o Lula. Essa abertura que o Lula já vem dos 2 mandatos dele, né, abertura com os outros países, acaba retomando agora, né, a partir de janeiro. Ele falou que ele quer abrir e quer voltar a ter a presença fora do país, que ele destacou a questão do mandato dele. Isso também é muito importante para novos investimentos, nesse momento, no peso mundial, né, Bebel? Muito importante. Você vê, a própria Noruega já demonstrou desejo de voltar a investir aqui, na Amazônia, né? Isso aí, sobretudo no momento em que a Amazônia está se devastando, né? Então, eu acredito, não só a Amazônia, mas eu acho que em outras áreas também estratégicas aí que nós temos. Esse país é rico, esse país tem tudo para dar certo, só precisa do governo certo, né? Agora, eu quero aqui dizer que eu respeito, né, o resultado das urnas aqui no estado de São Paulo, esperaria que o presidente Bolsonaro respeitasse o resultado das urnas, né, conforme as urnas demonstraram no dia de ontem. Quando ele não cumprimenta, ele não está reconhecendo, né? Isso é ruim, isso é não deixa como é que eu falo, um sinal bom, né? Uma transição vai ter que ser feita. Como é que vai ser? Só nós vamos querer fazer a transição, ele não vai fazer a transição, né? Então, tudo isso tem que ser tratado, é uma oportunidade até de estabelecer um diálogo, sim, claro, com o novo presidente, com o presidente Lula. Agora, na Rádio Educadora, eu fui perguntada, Bebel, você pode afirmar que o presidente Lula, né, ele assume o Lulinha paz e amor? Eu falei, o Lula sempre foi paz e amor, né? O Lula sempre foi do diálogo, o Lula sempre foi aquele que sabe compor, aquele que sabe, né, e sabe brigar também. Isso é do sindicalista, eu sou da escola sindical, eu sei como é que é. Nós, mulheres, com mais intensidade, porque não é igual. A força bruta nossa ela é diferente. É aquela coisa, você senta numa mesa para negociar, e eu vejo, a maioria é homem, eu estou praticamente sozinha, né? Então, quer dizer, é um pouco do salto alto que a Marta de Suplicy dizia. Se eu não botar meu batom em um salto alto, eu tenho que... E você tem que se impor, né? Os homens, às vezes,
Não, os homens, na maioria das vezes, é mais fácil, porque já tem esse reconhecimento de que não, o homem tem o espaço dele, nós temos o nosso espaço. E o nosso espaço, dizia já o presidente Lula ontem, é onde a gente quiser estar, né? Nós vamos nos impor. Então, eu acho que o Lula ele volta para o cenário político numa condição desejável dele, que ele sempre quis. Acho isso. Sempre quis um arco de aliança, uma frente, como dizia, tipo que é Portugal, né? E vai saber lidar direito com o Congresso, vai saber compor o governo. Ele já avisou para a nossa presidenta, a Gleisi Hoffmann, que não será um governo só de petistas, né? Tem que ser um governo composto com todos os que contribuíram aí com a frente, ou não. Por que não? Tem competência, tá disposto a estar dentro de um arco de diálogo, vai compor. Eu acho que ele está correto, acho que é assim, né? Eu vivo no sindicato a proporcionalidade, são mais de 20 forças políticas. E eu tenho que dançar conforme a música. E a vida é assim, não é só de iguais. Eu só teve 2 presidentes na POSP que viveu com proporcionalidade, o falecido Carlos Ramiro e eu. Agora eu estou deixando a presidência no próximo período, né? E virá. Quem vem também está preparado para lidar com a proporcionalidade, que não é uma sessão, mas é uma forma de compor, de construir junto, de levar um sindicato, né? E a mesma coisa o Brasil, né? Ele compôs, e agora eu tenho certeza, é o que ele fez a vida inteira como sindicalista. O que vai ser diferente, né? Então ele vai saber. Lula vai ser o paz e amor para sempre. Bom, falamos direto do gabinete da vereadora do PT, Ray Almeida. Ray, primeiramente, obrigado mais uma vez por atender a Metropolitana. Gostaria de primeiramente perguntar para você qual é a sensação, né? Você que faz parte do Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, eleito pela terceira vez, né? Vai governar o país já pela terceira vez. A sensação, claro, tua, a gente vê, né, de felicidade, mas eu quero ouvir de você. Qual é a sensação que passa na tua cabeça, no teu coraçãozinho aí? Conta pra gente, Ray. Mais uma vez, muito obrigado por falar conosco aqui, viu? Oi, Danilo. Nós que agradecemos esta sua oportunidade, né, essa oportunidade que você tem nos dado para nos manifestarmos as nossas posições políticas, os nossos projetos, o nosso falar com a população por meio desta emissora metropolitana. E também cumprimentar e agradecer as pessoas que estão nos assistindo por este momento tão importante e histórico da nossa sociedade. Esta eleição é uma eleição, eu posso dizer que é a eleição mais importante das nossas vidas, Danilo, porque nós tivemos 2 projetos em disputa, um que era o projeto da barbárie, que significa morte, e um outro que significa a civilidade, a democracia, a esperança, a vida. E venceu a esperança, venceu o amor, né? Nós vencemos o projeto da morte para que nós tenhamos um projeto da vida. E isso é razão de comemorar, de estar feliz. Porém, nós preciso dizer que nós, ao elegermos o Lula pela terceira vez, e isso também é outro fator histórico do nosso país, né? Um presidente numa democracia ser eleito pela terceira vez, tem muitos desafios postos, né, para este governo que inicia a partir de 1º de janeiro. Mas o Lula está preparado, não tenhamos dúvidas disso. Tem muita gente preparada no seu entorno e, com certeza, nós tiraremos juntamente. E aí, assim, não é o governo do Lula ou o governo do PT. É um governo de
várias forças políticas e que a sociedade vai precisar participar para que demos os resultados esperados pela grande maioria da população ao eleger o Lula presidente da República. Rai, no último dia 27, o presidente ele completou 77 anos. Em várias ocasiões, ele disse que ele se sente um jovem de 30 anos. De fato, ele vai precisar mesmo, né, de fazer várias tratativas junto ao Congresso Nacional e também junto ao Senado. E, claro, trabalhar aí com várias frentes para que o Brasil possa caminhar, que possa andar novamente. Segundo o TSE, mais de 120 milhões de eleitores, é histórico, né? Mais uma vez a votação no país. Foi uma eleição bastante acirrada. O último acirramento que teve em 2014 entre Dilma e Aécio, uma diferença de 3 milhões de votos, e agora uma diferença de 2 milhões de votos. Então, a pergunta é: como é que Lula vai trabalhar no Congresso, junto ao Senado, né? O Lula, inclusive, é o presidente hoje o mais idoso do país, mas ele se sente um jovem de 30. Como é que você vê, então, esse trabalho do presidente junto, né, a essas lideranças? O próprio presidente disse que vai vai trabalhar para todos, independente se votou nele ou não. Então, quero que você faça uma panorâmica para a gente agora sobre esse movimento que o Lula vai ter que ter agora, né, para aqueles que votaram e para aqueles que não votaram também junto a ele. E, mais importante, qual é o movimento do PT, junto ao Lula, porque ele disse, né, que não é do PT. É um movimento, até inclusive ele deu uma intimada na Gleisi, né, a presidente do PT. Gleisi, nós teremos que trabalhar em conjunto, né, não é do PT. É um gesto muito nobre e muito importante para a democracia. Então, qual é a tua visão nesse sentido, Rai? Bom, o Lula é uma pessoa muito hábil no diálogo, nas conversações. Ele tem uma experiência nesse sentido. Desde os final dos anos 70, 80, no movimento sindical, ele foi uma grande liderança. Então, ele tem muita habilidade, é uma pessoa muito habilidosa nas conversações com os diferentes. E tanto que ele consegue fazer uma ampla frente democrática, aquelas pessoas que defendem a democracia, ele conseguiu juntar pessoas que pensam tão diferentes, lideranças políticas que pensam tão diferentes, mas que têm um objetivo comum, que é o fortalecimento da democracia e a reconstrução do país. Portanto, neste momento, está colocado para o Lula, mas não só para o Lula, mas para o conjunto das forças que compõem essa frente ampla, essa articulação política, seja com o Congresso, seja com as lideranças dos estados, os governadores dos estados, sejam com os prefeitos, que precisam também chamar os prefeitos para estabelecer esse diálogo, e seja com o mundo. O Lula precisa conversar também com as forças políticas do mundo, porque o Brasil precisa se colocar novamente no cenário mundial e reconquistar a credibilidade que foi perdida nos últimos 4 anos. O Brasil perdeu credibilidade, o atual governo não é aceito em nenhum lugar dos outros países, e nós precisamos, o Lula vai precisar restabelecer esta confiabilidade no país para que nós possamos voltar a ter uma economia pujante, restabelecer na questão econômica, estabelecer relações bilaterais com outros países, do ponto de vista de você criar sinergia, para que nós coloquemos o Brasil no cenário mundial, como nós estávamos lá quando, em 2011, em 2016, quando a Dilma foi deposta, nós éramos a 6ª economia do mundo. Portanto, a gente precisa reconquistar essa questão. E, além do mais, o Lula também, ontem no seu discurso, além dele ter apontado para estas questões, seja dessas articulações mais amplas, mas ele falou também do papel da sociedade, que vai também dialogar com a sociedade e vai restabelecer as conferências para discutir os vários temas: cultura, saúde, educação, habitação, saneamento, a defesa da Amazônia e outras questões. Vai
fazer as conferências, a democratização dos meios de comunicação. É preciso que nós pensemos sobre isso, restabelecer também esse diálogo com a sociedade, porque se nós queremos mudar essa sociedade, também nós precisamos fazer o protagonismo das lideranças populares, das lideranças em todo o país. Então, eu acredito que é desafiador essa questão desse restabelecimento do diálogo, mas eu acredito que o Lula, ele está bem fisicamente. Quando ele fala que ele tem 30 anos de idade, ele demonstrou a energia que ele tem na campanha, a disposição, a coragem que ele teve, né? Assim, é uma eleição que ele sofreu muitos ataques em todos os sentidos, porque foi uma eleição que foi disputada não com uma pessoa, como bem ele falou. Ele disputou uma eleição contra uma máquina pública que esteve a serviço de uma pessoa. Endividou o Brasil para ganhar as eleições, o presidente em exercício, além das fake news que tiveram, as mentiras. Foi assim, uma avalanche de mentiras e de factóides que foram criados ao longo desse período, e o Lula, com a sua energia, com essa sua disposição, com essa sabedoria, mas também com amor. O Lula expressou muito amor durante esta campanha eleitoral. E agora nós estamos no momento, e o Lula aponta para isso, que ele será o presidente da nação. E ele quer restabelecer, inclusive, a nação, as relações entre os diferentes. Nós pensamos diferentes, mas o fato de pensarmos diferentes uns dos outros, nós não podemos odiá-lo e não conversar. E hoje as famílias estão divididas, as amizades estão divididas, enfim, a sociedade está dividida por conta de pensamentos divergentes. A divergência, ela é extremamente positiva. E o Lula, com certeza, trabalhar nessa perspectiva que nós sejamos o país da União, inclusive restabelecer a bandeira brasileira, que é a bandeira de todos nós. Não tem dono a bandeira brasileira. Até o símbolo da nação, que é a bandeira nacional, foi apropriado indebitamente pelo governo, pelas forças políticas que hoje estão no poder. E aí o Lula também está com esse compromisso. Estou muito confiante nesse mandato que o Lula vem. Não será fácil, mas ele está rodeado de pessoas muito capacitadas e com muitas habilidades políticas, mas também habilidades pessoais, para que nós possamos fazer desse Brasil, que é tão grande, um país também que é da amizade, das relações que nós temos no nosso país, que é da alegria, que é da festividade, que é da convivência amorosa um com o outro, do abraço, do afeto. E a gente precisa fazer essa construção. Lula, que você tenha muita energia, que esses 30 anos seu, apesar dos 77 anos de idade, ela seja cada dia mais revitalizada, para que ele possa ser o grande articulador político, para que nós possamos reconstruir o nosso país e botá-lo de novo de onde ele estava, dele ser um país que resolva a fome, a miséria, a saúde, a educação, a Amazônia seja restabelecida. Então, que a gente possa ter esse país que ele é merecedor e que todos os seus habitantes também possam ter o bem-estar e o bem-viver. Vamos, então, fazer uma conexão com São Paulo agora. Haddad também ficou muito próximo ali a Tarcísio de Freitas, né? Foi uma eleição bastante apertada para ambos, né? Em algum momento ali parece que o Haddad começou, de fato, a quase que virar, né? Mas o interior votou massivamente aí, então, no candidato Tarcísio. A capital votou, em sua grande maioria, no Haddad. Então, qual é a tua visão agora para o novo governador? E o Haddad ficou muito próximo ali de ganhar também. Há uma esperança que Haddad possa voltar para o Ministério da Educação, ou ainda não se fala nisso internamente entre vocês do partido? Bom, primeiramente eu quero dizer que o Haddad também, essa frente ampla que foi composta para as eleições do Haddad, ganhou
força política. Nós ficamos, embora tenha tido uma diferença de 11 pontos, mas o Haddad foi muito bem nas eleições. É o melhor candidato, infelizmente as pessoas não o escolheram para ser o nosso governador do estado de São Paulo. Uma pena. E aí mais um erro do estado de São Paulo, a exemplo do erro cometido pelo Brasil quando elegeu o Bolsonaro lá em 2018. São Paulo elege um candidato que sequer conhece São Paulo, mas aí nós vamos ter que reconhecer a eleição do Tarcísio e torcer para que ele seja um governador, não seja um governador medíocre, mas que seja um governador que também possa estabelecer na sua gestão o diálogo com todas as forças políticas, independente da sua convicção ideológica. Então, a gente aposta nisso. O fato do Haddad ir para o governo federal, nós não sabemos como que vai ser feito essa composição do governo federal. Agora, o Haddad foi o melhor ministro da Educação, ele é uma pessoa de referência. É importante que ele vá para o governo ou, de repente, ele pode desempenhar um outro papel político, né? Eu acho que essas discussões estão postas e eu espero aí que o Lula, né, logo, com certeza, vai estar indicando os nomes, mas ainda eu não vou me aventurar aqui em dizer se o Haddad vai ou não vai para o governo. É um nome importante, mas isso vai caber ao Lula e às pessoas que compõem essas forças políticas discutir quem é melhor, né, para este ou para aquele ministério, mas não só os ministérios, os secretários executivos, mas eu acredito que nós precisamos fazer uma composição de governo que esteja afinado com aquilo que foi defendido para a campanha, porque a população elegeu um projeto, portanto, que a composição também desse governo do Lula possa contemplar aquilo que a população elegeu para o nosso país. E o Haddad, com certeza, vai ter muita contribuição a dar. O Haddad está muito bem preparado, o Haddad é uma pessoa muito humana, muito também generosa, e estava muito preparado para ser o governo do estado de São Paulo. Mas quem ganhou é o Tarcísio, e vamos torcer para que o Tarcísio seja um bom governador do estado de São Paulo. Raílde, uma pergunta. Dia 1º de janeiro, você pretende estar em Brasília? Com certeza. Quero estar lá. Só de pensar, eu acho que vai ser um momento ímpar ver o Lula subindo a rampa. E num momento histórico, é uma transição. Nós vamos passar por um processo de transição e quero estar junto neste momento, e mais este momento. Tive na posse do Lula em 2003, depois estive trabalhando no governo da Dilma, e eu quero estar presente, sim, na posse do Lula. Fazer parte no momento histórico, assim como nós fizemos a campanha do Lula, saímos, desnudamos do medo que ficou colocado para a sociedade em todos os momentos, e nós desnudamos desse medo para ir para as ruas, fazer campanha para o Lula, e agora nós precisamos, até a nossa presença na posse do Lula, dar força para que ele assuma a presidência e saiba que nós estaremos aqui, dando todo o apoio, toda a força para que ele seja capaz de cumprir a missão para a qual ele se dispôs, ser o presidente da República, depois de tanto ataque, de tanta humilhação, inclusive até a tentativa de enterrá-lo vivo. Mas ele renasce depois de tanto ataque, e é o nosso presidente a partir do 1º de janeiro de 2023. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados.
Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa, e combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Então eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro. Eles pensaram que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus eu estou aqui, firme e forte, e amando outra vez, e apaixonado pela minha mulher. Obrigado, meu Deus, e obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram de vencer essas eleições.